Eu imagino que você já ouviu dizer que a água é vital para a nossa vida. E é mesmo, né? Um dia que a gente fica sem água em casa já faz muita falta. Mas também é comum ouvirmos falar sobre as consequências do desperdício. Será que a gente está dando a atenção necessária para esse assunto? Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, já alertou para o risco de uma crise global de escassez de água. De acordo com os dados obtidos em 2020, 2 bilhões de pessoas, ou seja, 26% da população mundial, não tem acesso à água potável e 3,6 bilhões de pessoas, quase metade da população, já vive sem saneamento básico. Essas estatísticas mostram a urgência de adotar práticas sustentáveis e conscientes. Precisamos, viu, gente, ser responsáveis no uso desse recurso que é tão valioso. E a gente vai conversar sobre isso agora. Quem vai nos ajudar a esclarecer dúvidas sobre esse assunto é o professor e coordenador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Henrique Paproc. Ele é biólogo com mestrado e doutorado em entomologia. Professor Henrique, estou muito feliz com a sua participação aqui no nosso programa. Eu também estou muito feliz, muito obrigado, Nikele. Saudações a você e aos nossos espectadores. Henrique, a gente fala muito sobre água, né? E a gente também percebe a necessidade dela no nosso dia a dia, e não só para tomar o nosso banho, cozinhar o nosso alimento. A água, ela é essencial para a vida na Terra, né? Por isso, eu queria que você começasse esse programa falando para a gente qual que é a real importância da água para além dessas nossas atividades diárias. É sempre bom a gente reforçar e esclarecer, né? Bom, Nikele, a gente pode dizer que existem duas vertentes assim, de pensamento, que existe um valor intrínseco da natureza e da biodiversidade e que eles têm, a natureza e a biodiversidade têm o direito de permanecer vivos e permanecerem íntegros. E a gente também tem uma vertente sobre os serviços ecossistêmicos, sobre o nosso uso da água, propriamente dito. Então, no nosso uso da água, a agricultura precisa dela, é o principal consumidor de água que nós temos, a agropecuária, mas também os processos industriais e mesmo a nossa sobrevivência cotidiana, né? Quando nos falta água por um dia ou dois, por causa de alguma manutenção na rede, a gente percebe o quanto que nós somos dependentes. A gente tem como garantido o fato que a gente abre uma torneira e a água está correndo. Mas é um recurso que a gente chega próximo dos limites planetários de consumo atualmente. Então, a gente tem que prestar muita atenção e refazer várias das nossas atividades de forma que a gente use a água de forma um pouco mais parcimoniosa, vamos dizer. Sim, é um recurso vital, né? A gente falou exatamente sobre isso, Henrique. Mas pensando nos desafios relacionados à água, hoje em dia, assim, mundialmente pensando, né? Pensando no mundo, quais são os principais desafios? O desafio número 1 é a produção de alimentos. Em um país como o Brasil, praticamente 70% dos recursos da água que a gente utiliza, utilizados diretamente assim, para consumo humano de seus animais, a gente chega a 70% para agricultura e pecuária. Então é importante a gente lembrar que para a agricultura e pecuária existem alimentos que consomem quantidades diferentes de água para serem produzidos e existem formas de produção que vão consumir mais ou menos água. Então muitas tecnologias têm sido utilizadas para minimizar esse desperdício e também prevenir algumas coisas que podem acontecer com o solo, por exemplo, a irrigação em excesso com a evaporação de uma boa parte dessa água leva a um processo de salinização dos solos, que faz com que a própria produção agrícola seja diminuída. Então, número 1, agricultura. Número 2, indústria. E número 3, o nosso consumo doméstico, o nosso consumo para as atividades diárias de higiene, cozinhar e etc. Pois é, então esse assunto da falta de água afeta todos os setores, né, Henrique? Mas eu estou pensando numa coisa aqui. Eu falei no início do programa, né, daquele relatório que 2 bilhões de pessoas
não têm acesso à água potável. Por que a água ela não é distribuída de forma igual para toda a população? Tem uma justificativa? Olha, a gente pode entrar pelo mesmo lado da justificativa da distribuição de renda. Então, a gente tem problemas mundiais muito graves e que são seríssimos no nosso país de desigualdade social. E, da mesma forma, as condições sanitárias vão atingir as pessoas de forma desigual. Então, uma boa parte da população brasileira não tem saneamento básico, não tem o seu esgoto tratado. Inclusive nós, em Belo Horizonte, praticamente metade do nosso esgoto ele não sofre nenhum tratamento. E mesmo nos locais onde a gente tem o tratamento dos efluentes domésticos, esse tratamento ainda é incompleto aqui no Brasil. A gente tem 3 etapas, tratamento primário, secundário e terciário, hoje já descritas aí para o mundo, aonde a gente vai retirar toda a matéria orgânica e bactérias antes dessa água voltar aos corpos d'água. E aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, no momento, a gente só tem algumas plantas de tratamento primário. A gente não tem o tratamento secundário e terciário estabelecido ainda. Então, os motivos que a água e o sanitarismo, o tratamento dos nossos efluentes domésticos atinge de forma desigual a população, está extremamente relacionado aos nossos problemas de desigualdade social. E isso é um investimento muito importante que a gente deveria fazer, porque o volume de dinheiro que se economiza em saúde, quando a gente investe em qualidade de água, é enorme. Então, isso não é um gasto, isso é realmente um investimento em um país melhor. Sim, e é preocupante, né? Eu acho que é um assunto até mais complexo do que a gente pode imaginar, porque afeta diversos setores. E tem uma questão também, porque assim, a falta de água já é uma realidade, né? Infelizmente, mas às vezes eu sinto que essa ideia do consumo consciente caminha a passos lentos, né? Inclusive, a gente até publicou uma enquete no Instagram da TV Horizonte, Henrique, porque a gente gosta de fazer essa troca com os nossos seguidores, né? Para saber a opinião deles, para saber o que eles estão pensando. E dessa vez a gente fez uma pergunta, assim, para saber mesmo. A gente perguntou se as pessoas acham que a água pode mesmo um dia acabar, né? E aí os nossos seguidores votaram e foi muito interessante essa troca. Antes de exibir aqui o resultado, eu quero convidar você que está assistindo o nosso programa para seguir a TV Horizonte lá no Instagram. É só você pesquisar por @TV Horizonte Oficial, que você vai poder participar das nossas enquetes, dar a sua opinião, interagir com o nosso programa, né? Bom, a gente vai conferir agora o resultado dessa enquete. Olha só. A água do planeta Terra pode acabar. 83% desses seguidores que votaram acreditam que sim, que a água pode acabar. Mas olha só, Henrique, 17% acreditam que não, que isso é um mito. Então, eu queria que você esclarecesse para a gente se isso é mito ou se isso é uma verdade. Bom, acabar não vai. A gente tem vastos oceanos, a gente tem vastos rios, mas o nosso acesso à água com qualidade, com integridade ambiental, que faz com que os tratamentos sejam, os tratamentos da água para que ela chegue na nossa torneira com qualidade, sejam muito mais baratos, eles estão ficando cada vez mais raros. Então a gente não encontra hoje no Sudeste brasileiro nenhum grande rio que não esteja poluído, tanto por esgoto doméstico quanto por atividades de agricultura ou mesmo solos degradados que estão sendo carregados para o rio. E quando a gente vai retirar água de um rio como esse para abastecer uma grande cidade, a gente tem um custo elevado do tratamento dessa água. Então isso é o número 1. A gente pode pensar em países como Israel, que tem muito pouca água doce disponível, eles têm processos caríssimos de dessalinização da água do mar para conseguir água potável o suficiente. Enquanto a gente tem a natureza produzindo para nós isso que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Se a gente tem ecossistemas conservados, íntegros, nascentes com as suas florestas, a gente vai ter uma produção de água de excelente qualidade, com um tratamento mínimo que precisa ser feito para chegar às nossas torneiras. Então,
O problema que a gente tem hoje é que a quantidade de água disponível para as populações e para a agricultura, com qualidade, ele tem diminuído. Então, o que a gente tem que pensar nesse ponto de vista é que oceanos são vastos, geleiras são vastas, rios são vastos, mas o nosso acesso à água com qualidade está ficando cada vez mais raro. E a gente precisa mudar a nossa maneira de gerir o ambiente, porque senão vai ficar caro demais para a sociedade sustentar o tratamento de água para todas as pessoas, para atingir todas as pessoas. É muito mais barato a gente investir em conservação do ambiente do que em um tratamento posterior. Então, talvez a pergunta não seria a água vai acabar. O nosso acesso à água com qualidade, se a gente continuar nesse mesmo rumo que a humanidade está tomando, vai acabar. Sim, perfeita explicação, Henrique. E olha só, eu fico pensando também, né? Aquele banho demorado, aquelas formas de desperdício que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? A água da pia ligada por muito tempo. Todas essas formas de desperdícios individuais, elas afetam mesmo essa questão da escassez da água, né, Henrique? Elas, por mais que pareçam, assim, coisas pequenininhas, individuais, um a um, mas isso realmente interfere, né? Sim, isso interfere, tanto do ponto de vista da quantidade, mas, na minha visão, isso interfere ainda mais no processo de conscientização. Por que eu tenho que fechar a água quando eu escovo os dentes, tomar banho mais rápido, etc.? Porque eu me torno um cidadão mais consciente em todas as minhas atitudes em direção a uma distribuição mais igualitária desses recursos ambientais. Então, uma das coisas que a gente percebe hoje no mundo é que essa desigualdade social também leva a um acesso diferenciado aos recursos. Então, é como dizer que eu posso ter uma super banheira de hidromassagem em casa, que eu gasto centenas de litros de água toda vez que eu quero usá-la, e isso não é uma atitude consciente, não é uma atitude cidadã e igualitária. Então, nesse ponto de vista, sim, é muito importante a gente ter todas essas atitudes, mas a educação ambiental, a conservação da natureza fala pouco de uma das coisas mais importantes que a humanidade tem que fazer hoje, que é a mudança da sua dieta. Ir em direção a uma dieta que consuma menos recursos ambientais, inclusive a água. E para falar diretamente, assim, para não ser subjetivo, o número de litros consumidos para se produzir 1 quilo de carne e o número de litros consumidos para se produzir 1 quilo de vegetais, de batata, de soja, de qualquer um desses vegetais, é extremamente diferente. É extremamente maior extremamente maior o nosso impacto quando estamos consumindo a proteína animal do que quando estamos consumindo vegetais. Então, essa nossa atitude de economizar água em casa, ela tem que se estender a atitudes em direção à nossa dieta, em direção ao nosso transporte, ser minimizado, por exemplo, morar perto do trabalho, morar perto da sua escola, porque vai pensar que a gente coloca etanol no nosso tanque de gasolina ou gasolina misturada com etanol, e para se produzir esse etanol foi consumido também água. Então, existe uma série de outras atitudes que vão também levar a uma economia muito grande desse recurso, uma distribuição muito mais igualitária desse recurso. Principalmente hoje, a humanidade tem que olhar para a sua dieta. A quantidade de proteína animal tem que ser diminuída na dieta de todos, porque a gente tem cada vez mais pessoas e cada vez menos espaço para produzir essa quantidade de proteína animal, e a quantidade de água consumida é extrema para se produzir a proteína animal. Perfeito, Henrique. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu achei muito interessante, assim, a sua última fala, essa questão da educação ambiental. A gente precisa também pensar nas próximas gerações, né? E nós somos exemplos das nossas atitudes e já é urgente, né? A gente já tem que começar, já era para ter começado a pensar nisso há muito tempo, mas, assim, não dá para deixar para amanhã a gente pensar nesse assunto, né? Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço, né, Kelly? A gente não pode esperar para que as atitudes que a gente fala que são as melhores para o planeta sejam realmente implementadas na nossa vida. A gente tem que fazer isso já.